Olá, muito bem, boa tarde. Aqui quem fala é Gabriel Felipe, mais uma vez na área aí falando um pouco sobre abordando a consolidação das demonstrações contábeis financeiras. Então vamos lá por dentro do tema. Deixa eu configurar a câmera aqui mais pretente. A apresentação das demonstrações contábeis financeiras consolidadas é vista como obrigatória em determinadas situações em conformidades à Lei 6.404/de 1976, Lei das Sociedades por Ações. Acerca do procedimento de consolidação das demonstrações contábeis financeiras, a NET ET ao 2011, parte 71, explicita que este procedimento consiste na reunião dos saldos relativos aos elementos contábeis de natureza semelhante de todas as entidades componentes de um determinado grupo empresarial, depois de eliminados os valores relativos a transações entre empresas e feita uma provisão para os interesses dos acionistas ou sócios minoritários. É como se fosse uma família em que o filho realizasse uma venda ao seu pai e obtivesse lucro nessa venda. Esse lucro deve ser eliminado do patrimônio da família, pois a família, como unidade econômica, não ganhou ainda absolutamente nada. Muito bem. Por sua vez, Osni Moura e Ribeiro, 2009, página 282, conceitua a consolidação das demonstrações contábeis ou consolidação de balanços da seguinte forma: uma técnica contábil que consiste na unificação das demonstrações contábeis da empresa controladora e de suas controladas, visando apresentar a situação econômica e financeira de todo o grupo como se fosse uma única empresa. Muito bem. Deste modo, os grupos econômicos constituídos mediante a junção de inúmeras empresas de diferentes segmentos devem demonstrar e evidenciar de forma clara, precisa e transparente todas as transações efetuadas e principalmente demonstrar as transações realizadas com outras empresas do mesmo grupo econômico. É esse o objetivo principal da consolidação das demonstrações contábeis financeiras, ou seja, evidenciar e apresentar a posição financeira e os resultados das operações realizadas entre as diversas empresas do grupo econômico, de modo a atuarem como se fossem uma única empresa. Muito bem. Portanto, as demonstrações consolidadas correspondem às demonstrações contábeis de um conjunto de entidades, grupo econômico, apresentadas como se fossem de uma única entidade econômica. O tema consolidação das demonstrações contábeis financeiras é regulamentado pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, número 247/de 1996. Recentemente, mediante a convergência das normas brasileiras para as normas internacionais, tal tema passou a ser regulamentado também pelo pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC número 36, denominado Demonstrações Consolidadas. Por sua vez, a Lei 6.404 de 1976, Lei das Sociedades por Ações, dispõe em seus artigos 249 e 250 os procedimentos para a elaboração e publicação das demonstrações contábeis. Além disso, a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários, número 457, de 13 de julho de 2007, também rege o processo de consolidação, mediante a adoção de normas emitidas pelo IASB e prevista tão somente para as demonstrações financeiras consolidadas. Essa instrução que torna obrigatória, a partir do exercício findo em 2010, a apresentação de obrigatória a partir do exercício findo em 2010. A apresentação de demonstrações financeiras consolidadas mediante a adoção do Plano Contábil Internacional,
por meio da adoção de normas emitidas pelo IASB. Muito bem. Facultativamente, também prevê a possibilidade até o exercício de 2009 de realizar a substituição ao padrão contábil brasileiro. Os artigos 1º e 2º da referida instrução preconizam: o artigo 1. As companhias abertas deverão, a partir do exercício findo em 2010, apresentar as suas demonstrações financeiras consolidadas adotando o padrão contábil internacional, de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Board (LASB). Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se ainda às demonstrações consolidadas do exercício anterior apresentadas para fins corporativos. O artigo 2 fica facultada às companhias abertas até o exercício social de 2009 a apresentação das suas demonstrações financeiras consolidadas com a adoção do padrão contábil internacional emitido pelo International Accounting Standards Board (LASB) em substituição ao padrão contábil brasileiro. Muito bem. Acerca da diferença entre demonstrações consolidadas e demonstrações separadas, o pronunciamento CPC 36, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, dispõe: portanto, cabe ressaltar o conceito e objetivo das demonstrações contábeis. Dispõe. Demonstrações consolidadas são as demonstrações contábeis de um conjunto de entidades, grupo econômico, apresentadas como se fossem de uma única entidade econômica. Demonstrações separadas são aquelas apresentadas por controladora, investidor em coligada ou empreendedor em entidade controlada, em conjunto, nas quais os investimentos são contabilizados com base no valor do interesse direto no patrimônio (direct equity interest) das investidas, em vez de nos resultados divulgados e nos valores contábeis dos ativos líquidos das investidas, não se confundem com as demonstrações individuais. As consolidadas apresentadas por Luiz Martins de Oliveira e José Hernandes Pérez Júnior, 2001, página 95. Demonstrações contábeis consolidadas, a princípio, são o resultado da somatória das demonstrações contábeis de várias empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, excluídos os saldos e os resultados de operações entre essas empresas. O objetivo da consolidação de demonstrações contábeis é refletir o resultado das operações e a verdadeira situação econômica, patrimonial e financeira de todo o grupo de empresas, sob um único comando, como se fosse uma única empresa, e apresentar o resultado das operações de grupos de empresas. Exemplo: a empresa Alfa participa do capital social das empresas Beta e Ceres, com as quais também mantém operações comerciais. Isoladamente, são as três empresas distintas, com a personalidade jurídica e contábil próprias. Entretanto, formam o grupo ABC, e para que se tenha ideia da situação econômica, patrimonial e financeira do grupo ABC, é necessário somar as demonstrações contábeis de cada uma das empresas e eliminar os resultados, as receitas e despesas de operações e saldos patrimoniais, ativos, passivos e patrimônio líquido entre empresas. A entidade ABC existe apenas para fins de consolidação. Não há personalidade jurídica ou registros contábeis, apenas papéis de trabalho de consolidação. Por fim, cabe verificar a exposição dos itens 5 e 6 do pronunciamento CPC 36, denominado Demonstrações Consolidadas, que tratam da necessidade de realização de demonstrações consolidadas. O item 5, a controladora deve consolidar todos os seus investimentos em controladas, independentemente de atuar em ramos econômicos diferenciados. Essa exigência tem uma limitada exceção,
disponível apenas para algumas entidades em raras situações. Se a sociedade apresentar demonstrações contábeis e tiver uma controlada, como regra, está obrigada à consolidação, mesmo que seja, por exemplo, uma sociedade limitada, porque as exceções não liberam essas sociedades, nem organizações de capital de risco, fundos mútuos, fundos de investimento, unidades fiduciárias e entidades similares, de consolidar suas controladas. Item 6. O grupo econômico de sociedades controladora e controladas deve utilizar práticas contábeis uniformes para registrar e apresentar transações e outros eventos em circunstâncias similares. Se houver diferenças de práticas contábeis, cabe à controladora refazer para fins de consolidação as demonstrações da controlada, antes da consolidação. Muito bem. A obrigatoriedade de elaboração das demonstrações consolidadas. A Lei número 6.404, de 10/16/2016, Lei das Sociedades por Ações, em seu artigo 249, bem como a disposição do artigo 21 da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, número 2247, de 1996, estabelecem que é obrigatória a elaboração das demonstrações financeiras contábeis consolidadas no encerramento de cada exercício social, mediante a observação das seguintes situações. A companhia aberta que tiver mais de 30% do valor do patrimônio líquido apresentado por investimentos em sociedades controladas. A sociedade de comando de grupo de sociedades que inclua a companhia aberta. Portanto, perfar-se de fundamental importância para a obrigatoriedade da consolidação das demonstrações contábeis financeiras. A existência de controle das empresas investidas por uma companhia aberta ou quando uma companhia aberta for controlada por uma empresa que comande um grupo de empresas, compreendendo assim sociedades nas quais a companhia aberta é controladora, direta ou indiretamente por meio de outras sociedades controladas, seja titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. A filial, agência ou sucursal, dependência ou escritório de representação no exercício, sempre que os respectivos ativos e passivos não estejam incluídos na contabilidade da investidora. A sociedade cujos direitos de sócios estejam sob controle comum ou sejam exercidos mediante a existência de acordo de votos, independentemente de seu percentual de participação do capital votante. Muito bem. Subsidiária integral. Tudo tendo em companhia aberta controladora ou uma das suas sociedades controladas como único acionista. Sociedades filiadas a grupo de sociedades que inclua a companhia aberta. Cabe analisar ainda que a Lei 11.638 de 2007 também a estendeu à sociedade de grande porte disposições que regem a elaboração e a divulgação das demonstrações financeiras. Assim, também é obrigatório que as sociedades limitadas ou sociedades por ações de capital fechado, que são enquadradas como sociedades de grande porte, elaborem demonstrações contábeis consolidadas. Por fim, observa-se também que na consolidação das demonstrações contábeis financeiras devem ser incluídas as sociedades controladas, em conjunto e assim aquelas em que nenhum acionista exerce de forma individual os poderes de controle. É neste contexto que as joint ventures são alcançadas pela exigibilidade de consolidação das demonstrações contábeis. A exclusão da obrigatoriedade da elaboração das demonstrações consolidadas, a Lei nº 6.404 de 2016, Lei das Sociedades por Ações, em seu artigo 249, estabelece que podem ser excluídas da obrigatoriedade de elaboração de demonstrações contábeis financeiras consolidadas mediante casos especiais justificados
e por meio de prévia autorização da Comissão de Valores Imobiliários, as sociedades controladoras cuja inclusão nas demonstrações financeiras consolidadas não represente alteração relevante ou que venha a distorcer a representação da unidade econômica. Também podem ser excluídas da obrigatoriedade de elaboração de demonstrações financeiras contábeis consolidadas sem a necessidade de prévia autorização da Comissão de Valores Imobiliários as sociedades controladas que se encontrem nas seguintes situações: com efetivas e claras evidências de perda de continuidade cujo patrimônio seja avaliado ou não a preços de liquidação, cuja venda por parte da investidora em futuro próximo tenha efetiva e clara evidência de realização devidamente formalizada. Deste modo, no balanço patrimonial consolidado, os investimentos em sociedades controladas, excluídos da obrigatoriedade de consolidação, devem ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial MEP. Muito bem, acompanhe na web alguns sites aí. Mediante a leitura fácil e didática, você terá acesso às principais disposições da regulação da sociedade por ações, bem como acerca dos principais procedimentos da escrituração contábil. Aí temos os sites, o portal da contabilidade, HTTP e o site. Trata-se de um portal contábil jurídico de conteúdo essencial e eficaz para o estudo e o entendimento da ciência contábil, em todas as suas dimensões, pois aborda diferentes temáticas por diversos ângulos. Acesse o artigo. Temos o artigo aí, a Silva, Oliveira, Paula, Andréia, Consolidação das Demonstrações Financeiras, resumo facilitador de aprendizagem. Bom, o artigo aborda e descreve de forma didática as técnicas de consolidação das demonstrações financeiras de acordo com o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, FIPCAF, e a contribuição de alguns outros autores em artigos publicados na IOB, durante a XEVI, Congresso Brasileiro de Contabilidade e Instrução 247, de 29 de 3 de 1996, da Comissão de Valores Imobiliários. Muito bem, o artigo, leia o artigo Conciliação das Demonstrações Financeiras, Considerações Gerais, elaborado pelo blog Mundo Contábil, HTTP, no site. Esse artigo da consolidação de demonstrações financeiras, de modo que aborda seu objetivo às empresas que são obrigadas a efetuar a consolidação em conformidade às normas, pronunciamentos e legislações pertinentes. E temos alguns vídeos. Vídeo elaborado pela Secretaria Federal do Brasil, mediante a palestra de Gina Gaspardini. Trata de uma explicação didática acerca das demonstrações financeiras e suas principais características. Muito bem, esse é um breve conceito aí um pouco sobre a contabilidade avançada, e estamos aí finalizando este tema. Aprendemos que os integrantes de grupos econômicos constituídos mediante a junção de inúmeras empresas de diferentes segmentos devem demonstrar e evidenciar de forma clara, precisa e transparente todas as transações efetuadas e principalmente demonstrar as transações realizadas com outras empresas do mesmo grupo econômico. É neste contexto que a caracterização da consolidação das demonstrações contábeis financeiras, na medida em que tais entidades componentes de grupos econômicos, embora apresentem personalidade jurídica autônoma, devem demonstrar sua situação patrimonial e financeira por meio da análise das demonstrações financeiras, que nesse caso, por representar um conjunto de atividades empresariais, deve ocorrer para ser válida, mediante a demonstração por meio da consolidação das demonstrações financeiras contábeis, ou seja, quando realizada com base nas demonstrações consolidadas, pois somente dessa forma se permite um conhecimento e uma análise global do grupo empresarial. Tendo em vista que, se fosse realizada nessa hipótese uma análise individual das demonstrações, incorreria em prováveis perdas de informações, ou talvez não pudessem ser detectadas. Assim, observa-se que a consolidação das demonstrações contábeis financeiras tem o objetivo de apresentar as demonstrações financeiras de um ou mais sociedades de forma única. É como se fosse uma única entidade. Você aprendeu que as sociedades participantes da consolidação continuem de fato existindo, cada qual com vida própria, sendo que a prática de
realização da consolidação é um procedimento meramente extracontábil. Portanto, verificou-se que o objetivo da consolidação de demonstrações contábeis é refletir o resultado das operações e a verdadeira situação econômica, patrimonial e financeira de todo o grupo de empresas sob um único comando, como se fosse uma única empresa, e apresentar o resultado das operações do grupo de empresas. As demonstrações contábeis consolidadas fornecem maiores e melhores informações de natureza financeira e econômica a respeito da empresa controladora e o grupo empresarial em relação às diferentes demonstrações individuais. Muito bem, aí temos o glossário, e aí o próximo seria o tema 6. Um pouco aí sobre a contabilidade avançada, tema das consolidações e demonstrações contábeis financeiras. Um breve abraço, até a próxima. Gabriel Nali, Felipe.